Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, uma edição especial porque hoje é feriado, dia 1º de maio. Nós estamos fazendo essa edição especial para melhorar as informações dos produtores do nosso Brasil. É a nossa intenção, o nosso objetivo. Estaremos juntos, então, portanto, nessa edição especial onde nós vamos falar com o Wlamir Brandalize e ele vai analisar o que aconteceu nesta safra e com que perspectiva você pode trabalhar pensando na safra 25-26. É um ótimo dia para a gente refletir sobre as estratégias de safra para soja, milho e trigo, tudo isso nesta edição especial com o Wlamir Brandalize. Mas também vamos falar com Dona Marisa Stuani, lá no Distrito Federal, uma produtora símbolo lá do Distrito Federal, lá perto de Brasília, né, nos entornos de Brasília, onde a Dona Marisa está apreensiva pelo apagão de mão de obra. Isso acontece em todo o Brasil e nós vamos exemplificar o que está acontecendo no campo com a falta de mão de obra, falta de trabalhadores, de parceiros dos produtores rurais, nesse instante aqui no Brasil, por causa da nossa economia, por causa do Bolsa Família, evidentemente. Então, daqui a pouquinho, com Dona Marisa Stuani, a produtora símbolo lá do Distrito Federal. E também nós vamos falar sobre esse escândalo da fraude do INSS. O Sérgio Braga conversou com Vera Lacerda, advogada, que vai explicar para os produtores como checar se você está tendo um desconto, você que é aposentado, um desconto não autorizado pelo INSS, e o que fazer diante disso. Tudo isso nessa edição especial. Então, antes de nós iniciarmos, como sempre fazemos aqui nesse espaço, a nossa saudação mostrando a bandeira. Sejam todos bem-vindos, olhando a nossa bandeira, mirando a bandeira, como é o dia do trabalho, e nós somos todos trabalhadores, podemos dizer com certeza que o Brasil vencerá. Vencerá com a força do nosso trabalho. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com essa edição especial do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição especial do Tempo e Dinheiro, 1º de maio de 2025, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador do Campo também. Todos os produtores rurais são trabalhadores excepcionais que carregam o Brasil nas costas e nós aqui também do Tempo e Dinheiro, trabalhadores da informação, estamos juntos nessa edição especial. Já, então, nós vamos ter a entrevista especial com o Wlamir Brandalize sobre a projeção da safra 25-26, vamos falar sobre o apagão de mão de obra e vamos falar também da fraude do INSS. Matérias especiais para você parar, pensar, refletir, portanto, sobre o que está acontecendo com o nosso país e planejar a sua vida, pelo menos se defender. Essa é a nossa intenção. E também, antes de dar prosseguimento à edição, quero sempre lembrar a todos vocês que hoje feriado no Brasil não é feriado nos Estados Unidos. As bolsas estão andando. Portanto, você confere os preços das bolsas lá no nosso clube, o Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Um clube formado e fechado para pessoas especiais, para profissionais do campo, do agro, que querem saber qual a melhor forma de comercializar. Portanto, antes de comercializar, tome informação no nosso clube, o Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Nós estamos oferecendo a você 7 dias grátis de experimentação, é um clube fechado, e se você quiser se transformar em assinante ou pelo menos experimentar, o telefone está aí na tela,
9813 2915. 199 9813 2915. Você liga já, manda uma mensagem de WhatsApp. A dona Léa da Luz vai colocar dentro do clube dos assinantes e você vai começar a conferir que nós estamos, mesmo no dia de trabalho, acompanhando o movimento do mercado lá de Chicago. Tem, então, os preços de soja, milho, trigo, enfim, todas as informações importantes. E, claro, também as bolsas de Nova York. Café, açúcar, algodão. Seja o produtor rural, mas bem informado no meu Brasil. Seja assinante do clube. Seja assinante e seja o produtor rural, muito bem informado, como a gente sempre repete. Muito bem, vamos agora saber do tempo. Temos uma matéria especial do Ronaldo Coutinho. O Ronaldo Coutinho vai nos informar como é que fica o tempo para os próximos dias, incluindo aí o final de semana. Com vocês, Ronaldo Coutinho. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Estamos aqui, ó. Para o dia do feriado amanhã, até esqueci de arrumar aqui não é do dia 1 dia 5, aqui é só o dia 1º de maio. Esse é o dia do feriado. Olha que grande parte do país vai ter um feriado de tempo bom. Tempo bom no Mato Grosso do Sul, no sul do Brasil, São Paulo, oeste e sul de Minas. Boa parte de Minas não tem chuva. Rio e Espírito Santo é mais alguma nebulosidade assim fraca, isolada. Aonde pode ter uma chuva mais significativa é aqui, ó, entre Salvador em direção ao sul de Ilhéus, o litoral sul da Bahia. Aqui pode ter chuva forte. Nas outras áreas do país, alguma chuva ou trovada isolada no Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, norte do Mato Grosso, Tocantins, norte de Goiás, partes da Bahia, Piauí e Maranhão. Grande parte do Nordeste e Centro-Sul vai ter um 1º de maio de tempo seco e com frio de manhã, esquentando à tarde no sul. Nos próximos 5 dias, até domingo, aí sim, ó, temos um bom volume de chuva aqui no Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, mais ou menos no norte do Mato Grosso, na parte sul, pouca chuva. Aqui, ó, quando chega aqui no Nordeste, grande parte do Nordeste não tem muita chuva, um pouquinho mais do Maranhão, sul do Piauí e mais a Bahia, principalmente aqui, ó. Essa região aqui do Recôncavo Baiano, litoral da Bahia, desde a região aqui do quase todo o litoral de Sergipe até o litoral sul da Bahia, principalmente aqui, ó, pegando o Recôncavo Baiano, pode chover forte de hoje até domingo, que pode trazer algum transtorno nessa região, mas em compensação traz chuva aqui para a região do Sisal, na Bahia, o que é muito bem-vindo, e também aqui na Cealba, principalmente Sergipe, pegando a área do Sertão. Então essa região aqui de Piatã, em direção ao leste da Bahia, pode ter bons volumes de chuva. Nas outras áreas, chuvas bem isoladas no Pernambuco, Paraíba, Ceará, pouco ou nada no Elefantinho, praticamente nada no Piauí. E norte de Minas também. Alguma chuva aqui isolada e aqui para o sul não tem praticamente nada de chuva. Começa a formar uma estabilidade aqui no Paraguai. Essa chuva aqui do Rio Grande do Sul pode ser nessa sexta-feira, amanhã, alguma coisinha isolada, mas de maneira geral até domingo o sul do Brasil é mais tempo bom. E nas anomalias nós temos o quê? Para os próximos 5 dias, anomalia negativa aqui no centro-sul, não muito, mas abaixo do normal, normal nessa faixa e bem acima aqui, ó, no leste da Bahia e parte de Sergipe, aqui abaixo do normal. E na temperatura de hoje até o dia 5, ainda fica abaixo do normal, principalmente aqui o leste do sul e o sudeste, porque é uma massa de ar frio que entrou. Tivemos temperaturas de 3 e 2 negativos ontem, hoje também foi negativo, com geada aqui no sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Amanhã, sexta-feira, ainda pode dar um pouquinho negativo. Fez frio também em São Paulo, capital, sul de Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e todo o sul do Brasil. No sábado e domingo, diminui o frio, mas continua frio de madrugada e mais agradável à tarde. Há indicativo de outro frio chegando depois do dia 9 e 10 de maio para frente. Maio está indicando que começa com o tempo mais seco aqui no sul, pelo menos até o dia 6 ou 7. Depois vira o tempo. E pode melhorar aqui nessa parte do Nordeste e muita chuva aqui na região da Bahia. Então nós vamos ter aí, tudo sinaliza um maio com mudanças. Chove mais no leste e nordeste, vai secando no centro do Brasil e aumenta a chuva no Rio Grande do Sul. As temperaturas também, obviamente, vão começar a cair mais. Teremos uma ou outra entrada de frio mais significativo no mês de maio. Um bom feriado a todos. Voltamos amanhã e na segunda. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.
E as informações do Coutinho é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Ok, olha, confirmando o que o Ronaldo Coutinho está dizendo, você pode conferir nos computadores do Instituto Nacional de Meteorologia, que roda o programa Cosmos. É um programa específico do Instituto Nacional. É uma informação brasileira para os produtores brasileiros. E nós temos a previsão para os próximos 6 dias, a partir do dia 1º. Então, está aí na tela com o Sérgio Braga. Ele vai narrar para vocês qual é a previsão que os computadores do IMET estão mostrando para a gente até domingo que vem, até o dia 6. De hoje, quinta-feira, até o dia 6, no ar. Gleidson. Bom, e agora a previsão do tempo do dia 2, portanto, sexta-feira pós-feriado, até a próxima quinta-feira, dia 7. No dia 2, a chuva continua na região centro-norte, parte do sul, sudeste, também estado de Mato Grosso do Sul, sem chuvas, o tempo firme. Concentrada essa grande precipitação, principalmente no litoral da Bahia, e subindo pelas principais capitais do Nordeste a partir do dia 4. Muita chuva concentrada no norte do Brasil, com alerta, inclusive, do IMET para grandes precipitações. No dia 4 e também no dia 5, a chuva começa a se aproximar do oeste do Rio Grande do Sul, assim como em algumas regiões do estado de Santa Catarina. Chuvas manchadas a partir desse momento até o dia 7, portanto, voltando a chuva aos poucos no sul do Brasil e se espalhando pelo menos pelo estado do Rio Grande do Sul, a faixa sul do estado. Demais regiões, sudeste, centro-oeste e sul, continuam aí com um tempo firme. Chuva concentrada no norte do Brasil no dia 7, quinta-feira que vem. Sempre lembrando que essas informações vão ficar disponíveis no nosso site, nas nossas mídias sociais, vamos subir pelo YouTube para você conferir, olhar e reproduzir, né? Divulguem o tempo e dinheiro e as informações preciosas que nós temos para você, de tempo e de dinheiro. Olha, e para completar as informações de tempo, como é que fica o clima nesse outono? Será que nós temos possibilidade de termos geadas, principalmente no sudeste brasileiro, principalmente na região da cafeicultura? O Sérgio Braga entrevistou a meteorologista Desrebrante. A Desrebrante já colocou informações aqui para a gente no Tempo e Dinheiro e hoje nós estamos dando uma posição especial da Desre sobre clima nesse outono e como vai ficar o tempo para os próximos meses no tocante ao frio. Veja e ouça a Desrebrante. Braga, agora, principalmente a partir de maio, o que a gente está enxergando é que as massas de ar frio elas vão avançar de forma continental com mais facilidade. Inclusive, normalmente, quando se tem uma condição de neutralidade climática, a gente brinca, a porteira está aberta. As massas de ar frio vão conseguir avançar com mais facilidade. Não tem nenhuma forçante desviando essas massas de ar para o oceano, enfim. Então, a tendência é que a gente tenha essas massas de ar mais continentais. Elas sendo mais continentais, elas são mais eficientes para diminuir a temperatura. No entanto, não há previsão de queda acentuada que possa trazer algum risco para as lavouras, tá? Nem para abril e nem para o mês de maio. Em maio, a gente vai ver a temperatura cair com maior frequência por conta dessas massas de ar polar, tá? Mas sem risco para formação de geadas em áreas produtoras do centro e sul do Brasil. A minha atenção fica voltada esse ano para os meses de junho e julho. Nesses 2 meses, em algum momento, pode acontecer uma queda mais acentuada, trazendo risco para a formação de geada. Por que a gente fica atento? Os últimos 2 anos, praticamente, a gente não teve inverno, né? Foi muito fraco o inverno. E inclusive, as lavouras de inverno, né, da região sul, sentiram falta das horas de frio, né, que elas precisam para ter um bom desenvolvimento. Esses 2 últimos anos, a gente não teve as horas de frio
para beneficiar essas lavouras. Esse ano, a chance é muito maior. Esse ano não vai ser um inverno rigoroso, porém, teremos inverno. E é um período que merece atenção. Claro que falar agora de junho e julho é algo ainda muito longe, né? Muito distante. Então, não dá para bater o martelo e dizer que certamente vai gear. Mas são momentos ali que merecem atenção e que a gente fica monitorando para ver como que essas massas de ar vão se comportar, tá? Mas Não dá dá para para falar que o frio vai chegar mais cedo? Dá para poder afirmar realmente ou não? Não, mais cedo eu não diria, eu diria que dentro do normal, assim, gradualmente a temperatura vai caindo cada vez mais. Vamos dizer, a primeira massa de ar frio não é tão forte, a segunda já fica um pouquinho mais forte, a terceira, elas vão ganhando intensidade, né, com o passar das semanas, e aí o frio mais significativo pode acontecer ali entre junho e julho. É nesse período que a gente fica de olho, tá? Mas não tem frio antecipado, não. Tem uma queda gradual de temperatura que é normal para a época do ano. E tem muita gente até com saudade do frio, porque são 2 anos praticamente sem o inverno para valer aqui no Brasil, né. Muito bem, daqui a pouquinho, então, nós vamos analisar a perspectiva de soja, milho, com o Wlamir Brandalize. É um instante só, depois do intervalo. Continue conosco. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Informação para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. A promoção da planilha, a ferramenta Inovipab, para você adquirir com 50% de descontos, vai se encerrar agora, quinta-feira desta semana, dia 1º. Então, até o dia 1º, até quinta-feira, você tem as condições para adquirir pela metade do preço a ferramenta Inovipab. 50% de desconto para você ter a ferramenta, para você sempre ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. 50% de descontos para você adquirir a ferramenta Inovipab. Essa promoção se encerra agora, dia 1º de maio. Então, apresse-se, corra, adquira com 50% de desconto a ferramenta do produtor rural Inovipab para você. E vamos em frente. Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Agora sim, chegou o momento de nós falarmos com o nosso especialista em grãos, Wlamir Brandalize. E hoje, como é um dia especial, eu pedi para o Wlamir Brandalize fazer uma consideração sobre como é que está sendo essa safra, né? Porque o clima ajudou bastante, tanto para a soja quanto para o milho safrinha. Mas a pergunta é, e aí, como é que fica a próxima safra? O pessoal já está comprando, aliás, o Wlamir Brandalize está acentuando. Pessoal, olha a relação de trocas por causa dos insumos, por causa do dólar. Mas como é que fica a perspectiva para a safra do ano que vem? Parece-me que nós vamos receber chuvas a contento como nessa que nós estamos fechando. Portanto,
Veja agora com Vlamir Brandalize a perspectiva para a safra 25-26. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Vlamir Brandalize, vamos aproveitar esse feriado, quinta-feira, para levar uma mensagem para os produtores de análise futura, né? Vamos fazer uma concepção, uma conceituação do que está sendo essa safra, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, safrinha de milho também, no conjunto, para olhar o futuro, porque os produtores estão colhendo milho, já colheram, etc., estão colhendo, e olhando o plantio que vai acontecer na próxima primavera, quando setembro chegar. Quando setembro vier, o produtor vai de novo jogar dinheiro na terra, no solo, e ele vai recolher, dessa vez vai dar certo, tudo indica que o clima está vindo muito bem para nós, está vindo muito bem para a safrinha, para os americanos. Qual é a análise que você tem para responder aos produtores que estão fazendo essa indagação, Vlamir? Ô, João Batista, boa tarde. Dia do trabalho, né? Vamos conceituar o dia do trabalho, né? Porque dia do trabalho, no grande parte dos países do mundo, é dia 1º de maio e os americanos comemoram o dia do trabalho deles lá, o Labor Day, na primeira segunda-feira de setembro. Então vamos lá, João. Primeiro, com relação ao mercado, às condições da safra brasileira. Estamos indo para a reta final de colheita, né? Agora estamos aí com menos de 4% da safra ser colhida, basicamente lavouras do Rio Grande do Sul, algumas outras lavouras perdidas por aí, que ficaram mais tardias. E os números finais são números importantes, né, João? Safra recorde, isso que está pesando, é uma safra recorde, isso é muito bom para a economia do país, né, ter uma safra recorde de soja. Praticamente os números estão canalizados aí para embater 170 milhões de toneladas, é a maior safra da história, o ano passado foi 148, e em plena fase de plantio americano, né? Então está plantando a safra americana. Então a boa notícia é que nós estamos numa super safra e o produtor americano está caminhando para plantar uma safra menor, né, João? Tudo indica que vai plantar menos aí. As apostas são de pelo menos 1,5 milhão de hectares de queda de área americana. Então isso é um fator importante, né? Dá para ver que algum tempo atrás nós estávamos trabalhando com soja abaixo de $10 lá em Chicago, e agora nós estamos bem acima de $10. Então o ambiente mudou, né? Mesmo com guerra comercial, China, Estados Unidos aí batendo de frente. O produtor brasileiro já comercializou um bom volume. Estamos aí com quase 103 milhões de toneladas negociadas, das 170, então vai sobrando umas 67 milhões, é um grande volume para negociar, mas essa já é uma soja agora nessa virada de mês de abril, que já estamos em maio, né, João? Que está na mão de produtores capitalizados. E fica aquela pergunta que nem você está comentando, o que fazer de agora em diante, né? Produtor, o que fazer? Estamos olhando aí que o produtor ainda tem uma fatia boa de insumos para a nova safra. Então, o que fazer? Ver a relação de troca, possibilidade de um barco inteligente, para aproveitar dessa soja disponível, para transformar em insumos, não deixar para a última hora, lá para o segundo semestre. Estamos num momento importante a nível global com relação a essa guerra comercial, isso pode, e já está trazendo reflexo de alta nos insumos, e o produtor tem que se preparar para isso. Então, em princípio, estamos saindo, fechando uma colheita recorde, com exceção do Rio Grande do Sul efetivo, que perdeu muito, e partes das lavouras de Santa Catarina, parte do oeste do Paraná, e pontos do sul do Mato Grosso do Sul, que sofreram com o clima, o restante do Brasil é uma safra grande. Então, esse, em geral, é um resumo para esse dia de trabalho do produtor brasileiro, né? Que na maior parte está colhendo uma boa safra de muito trabalho, um ano de cotações melhoradas perto do que foi o ano passado, né? Lembra que o ano passado o produtor ali no Mato Grosso, no pico da colheita, estava negociando abaixo de R$100 a saca, agora a maioria dos produtores trabalham de 108 a 115, até mais, né? Então as posições, o ambiente mudou, as cotações melhoraram e
em geral, a safra desse ano ela é muito melhor que o ano passado. Então, o resumo da safra brasileira é esse, João. É um quadro em que o produtor está com mais volume de grãos na média nacional e numa cotação média aí de uns 5 a 8% melhor nos valores da soja, né? Então, esse é o ponto de vista aí desse dia do trabalho, né? Tá, então vamos dividir a nossa conversa em duas partes, né? O passado, né, e o atual, né? Então, é o que é o momento atual e a olhada para o futuro. Sempre lembrando, viu, amigo telespectador, que hoje é feriado, mas nós estamos atentos ao mercado internacional, porque é feriado no Brasil. Lá nos Estados Unidos não é o dia do trabalho. O amigo sempre costuma lembrar isso daí. Portanto, como é que você faz para saber se os preços estão andando? Por favor, entre no clube, o Clube do Tempo e Dinheiro, onde você pode se transformar num associado, mas você tem 7 dias grátis para experimentar. E lá você tem os preços em tempo real do mundo, né, com orientações sobre o que fazer. Então, de repente, você está se preparando para amanhã, sexta-feira, que vai ser um meio feriado e vai ter negociação, tome informações do nosso clube, que os preços estão lá em tempo real no nosso clube. Seja assinante, mande uma mensagem para esse telefone que está na tela, você vai ver que você será atendido também hoje, feriado, e você pode entrar no clube com 7 dias grátis para experimentar. Diante disso, Vladimir, o que a gente pode dizer, né? Nós acompanhamos tanto tempo o mercado e a gente entendeu que a gente entende, né, que o mercado é formado de ciclos climáticos. Chove, tá muito bom, não chove, o preço vai, mas tem gente que é pego no contrapé. Nesta safra, e considerando também a safrinha de milho, o produtor está com dinheiro no bolso, conseguiu um dinheiro suficiente para mitigar os prejuízos passados? Olha, João Batista, no geral, se a gente olhar a safra geral brasileira, o produtor numa condição melhor, sim. Nós estamos avançando para a safrinha, que não se comentou, a safrinha teve uma condição muito melhor agora em abril, né, que fechou o mês. A maioria dos produtores que a gente tem visto do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, aponta que esse mês de abril acabou chovendo melhor do que março, efetivamente, e um dos meses que mais choveu aí para o mês de abril, com pontos do Paraná, que ainda era importante na safrinha, que teve problemas, mas no geral foi melhor. E isso dá a condição de que o produtor teve uma condição melhor de soja, cotações médias maiores de soja. Ele já aproveitou muitos momentos interessantes de comercialização da soja e já vendeu soja. Nós tivemos momentos aí, João, de vendas de soja, a questão de um pouco mais de um mês atrás, em que se fechou soja no Porto a R$148. Agora para o meio do ano, né, para a posição julho, começo de agosto. E só para contextualizar, o mercado está quase R$10 abaixo nesse momento, que é um momento em que o dólar agora também está mais frágil, né? Então, o produtor conseguiu aproveitar esses momentos. Então, ele fez uma posição melhor, ele se capitalizou um pouco mais com a soja, não mitigou aí, que nem o ano passado teve muito produtor, e próprio Mato Grosso, né, perdeu muita soja, né? O Mato Grosso perdeu uma fatia grande. O ano passado a safra do Mato Grosso se perdeu mais de uma safra do Paraguai, só para comparar. E agora ele recuperou esse fôlego, né? A safra veio cheia, conseguiu capitalizar um pouco mais, dá para ver que as próprias feiras do Mato Grosso acabaram girando melhor os insumos, o sistema de barter ele veio para ficar, né? O produtor aprendendo como funciona, então o barter ele com o nosso apoio aqui, né, do Tempo e Dinheiro, né, ele veio como uma ferramenta de trabalho do produtor e de boas negociações, e por isso que eu acho que o produtor está conseguindo andar um pouco melhor que foi o ano passado, e agora provavelmente quando vem a colheita da safrinha, o produtor vai aproveitar, porque as cotações da safrinha são muito melhores do que eram no ano passado. Então, no caso da soja, a gente viu a soja valendo de R$5 a R$8 a mais por saca, na média, do que o ano passado, e o milho, a gente acredita que ele vai trabalhar uns R$20 a mais do que o ano passado. Nossa, então, que boa notícia. E isso, com a safrinha cheia, é uma boa notícia para o produtor. Só que, ao mesmo tempo, né, João, ele obriga o produtor a não ficar dormindo, né? Ele tem que ficar atento, principalmente no que tange aos insumos, não só da soja, que já começa a ser plantada em poucos meses,
a nova soja, como também ele já pensar lá na frente da nova safrinha depois da soja. Então, a roda não para de girar, né, João? E tem que aproveitar os momentos que ela tá melhor. Nós temos que trabalhar sempre quando a roda está do lado de cima, e não quando ela está do lado de baixo batendo no chão. É por isso que o produtor, nesse ano que ele vai estar numa condição de volumes maiores colhidos e médias de cotações maiores, ele tem que aproveitar os momentos mais favoráveis para ele fazer as suas negociações, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco mais de milho, porque essa novidade que você me deu aí, de ter R$ 20 a mais, olha que beleza que é o milho, e a soja só R$ 4 a mais, mas sempre a mais, mas o milho está estourando, vamos falar bastante sobre isso, mas vamos falar também da concorrência, que é a concorrência americana. Só que antes, Vlamir, deixa eu fazer uma pergunta de ingênuo, né? Quem não tem soja, né? Então, assim, você botou uma barreira, não é você, né? O mercado põe uma barreira para o produtor. Ano passado, como você disse, o Mato Grosso trabalhou por volta de 90. Agora está no máximo 115. E o preço no Porto, no máximo, que é agora, agosto, a 148. Vamos arredondar em 150 para fazer o número redondo. Ó, era 90 no Mato Grosso, no máximo 115 agora. Mas no Porto, 150. Tá? É claro que quem impõe isso é o mercado. Não adianta você querer mais, porque o mercado paga até esse limite, depois ele não quer mais, né? Ele não tem dinheiro para compensar os esmagamentos e tal. Beleza. Agora, a pergunta de ingênuo é isso. Tirando esses momentos de trabalhar com a Bolsa, não dá para o produtor imaginar um preço maior, ele ser o dono do preço, ele controlar o preço? Olha, João, se ele conseguisse controlar as vendas totais, seria o dono da bola, né? Mas não é tão simples, é um mercado muito, muito ágil, né? E como a comercialização é lastreada em bolsa, né, João? E na bolsa mais de 95%, 97% do que gira na bolsa são papéis e movimento financeiro, é o dinheiro que circula, ele não dá a condição do produtor fazer a cotação e ele fazer a cotação subir ou descer. Nem a própria China, que é o maior importador mundial, consegue fazer isso, João, porque se a gente olhar, a China importa 110 milhões de toneladas, vamos dizer assim. Se a China quisesse, vamos que nem você falou, ingenuamente, né? A China, então tá, eu vou querer fazer a cotação cair, então eu vou parar de comprar para o mercado cair. Se ela conseguisse fazer assim, eu vou parar e paro 6 meses não compro nada, o mercado iria cair. Só que como a própria China, ela não pode parar. Ela está comprando constantemente porque ela tem uma logística de chegada. Então essa soja tem que chegar lá na China. A cada mês que passa, é cerca de quase 10 milhões de toneladas que tem que sair de algum lugar e aportar nos portos chineses, João. Porque ela não tem capacidade de dizer assim, ó, agora não vou comprar nada, vou parar e vou esperar 4 meses, 3 meses, porque os portos chineses também estão estrangulados já na sua logística, João. Então, é uma engrenagem que não para de funcionar. De um lado, tem muita gente aplicando dinheiro na Bolsa de Chicago, quando a gente fala em soja, né? Girando dinheiro por lá, tá acreditando que o mercado pode subir, faz uma operação apostando na alta, outro acredita que já está na alta e o mercado vai descer e faz a operação. Tem aqueles que entram no day trade, que entra de manhã, sai à tarde, tem todo tipo de operação do dinheiro. E o produtor, ele tem o físico, e ele também pode fazer a operação no papel, né? Mas a operação no papel para ele tem que fazer quando o mercado está lá na alta, que ó, a cotação está boa, que nem a gente falou, Porto estava 150 praticamente. E eles, ó, 150 nesse no Porto, eu vou lastrear minhas posições de dólar em Chicago para manter esse número. Quando o mercado cai para 140, eu peguei R$10. E aí eu mantive uma rentabilidade no grão. Então tem essa funcionalidade, mas não tem como dominar. O produtor não tem como dominar, como os chineses, que são os maiores do mundo na compra, também não tem. Então vou insistir na ingenuidade. Aquela conversa, tá bom, então vamos parar de produzir, vamos diminuir a produção. É que a gente sabe que é tudo uma esperteza, né? Eu quero que você pare, Brandalize, para eu aumentar.
ou comprar sua terra, né? Você está meu vizinho aqui, eu vou comprar sua terra. Então essa é a jogada. Mas só para, né, suposição, era possível a gente controlar essa produção? Vamos diminuir a produção? Como os chineses vão parar de comprar, tá bom, então eu vou diminuir a produção. A gente consegue fazer isso? Tem Não que combinar com os consegue. americanos? Daí nessa aí não tem nem que combinar com os russos, né? Também. Aquela velha história. A grande questão é que nós também estamos na engrenagem, João. Nós estamos na engrenagem. Eu conto, por exemplo, minha área está na engrenagem. Eu não tenho como deixar um ano a minha área parada. É dinheiro parado. O produtor do Brasil todo, ele tem suas contas, suas máquinas para pagar, dívidas de 5, 6, 10 anos de prazo. É um sistema, é uma engrenagem que não para de funcionar. E quando acontece a engrenagem de algum problema, por exemplo, vamos mostrar o problema que nós tivemos nos últimos 3 anos no Rio Grande do Sul. Quebras consecutivas de produção. A engrenagem gaúcha, ela emperrou, ela agora chegou numa situação em que, se não tiver um apoio, por exemplo, do governo para dar a condição de liberdade de parar essa engrenagem e jogar para frente esses últimos 3 anos de contas que o produtor não conseguiu fazer o faturamento, essa engrenagem ela não vai conseguir andar. Ela vai fazer uma quebradeira no sistema produtivo gaúcho, João. E isso não é bom para a economia gaúcha, não é nem bom para a economia brasileira. Mas o que a gente vai saber é que, mesmo assim, o ritmo da engrenagem e a área não vai parar de ser plantada. Por isso que nós estamos num ano de plantamos na soja uma área recorde, né, nesse ano no Brasil. E, bem provavelmente, nessa nova safra, nós vamos crescer cerca de 500 mil de hectares. E há a possibilidade de crescer mais. Porque, além de algumas áreas novas de pastagem degradada que estão entrando no ciclo da produção, e geralmente agora, quando sai a área de pastagem degradada, ela entra no ciclo da produção de soja, nós também temos o ciclo da produção e renovação da cana, que está usando da soja como uma ferramenta para se produzir, ou seja, para fazer a renovação de cana. Então, o ciclo da soja brasileira é um ciclo crescente, né? É possível que, não nessa nova safra, nós já batemos a marca de 50 milhões de hectares, mas é possível que na próxima, já de 2026 para 2027, nós já vamos estar plantando 50 milhões de hectares de soja e já vamos abrir a temporada com potencial de passar de 180 milhões de toneladas. Então, esse é o ciclo e o mundo precisa disso, João, porque essa redução de área americana que está acontecendo nessa safra que está plantando agora, ele já vai dar uma estabilizada no volume da produção, ao passo que o volume da demanda não para, né? Porque o mundo continua evoluindo de duas maneiras. Ele evolui em população, que a população do mundo não para de crescer. A cada ano que passa nós temos aí algo entre 100 a 150 milhões de pessoas a mais no mundo. E também temos a questão da evolução da economia do mundo, né? Que a economia do mundo, nesse momento, está crescendo pouco menos de 3%. Mas grande parte da fatia da economia do mundo, ela cresce em cima da demanda de alimentos, né? Porque nós estamos tirando daquela parte a dita pobreza, né? Porque os partidos de esquerda gostam de falar muito da pobreza, mas você elimina a pobreza e a fome somente através da riqueza, né? Você tem que produzir riqueza. Não adianta você cobrar impostos aí, aumentar imposto de quem já paga, que você não vai tirar a pobreza. Você vai só fazer com que aquele que já é o pagador de impostos, amanhã ou depois vá lá para a pobreza ele também. Então, a economia da soja crescente e a produção, ela vem para crescer e atender toda essa demanda. O mundo vai comer mais ovos, o ovo está caro, precisa mais soja para produzir mais ovos, é mais frango, é mais suíno, é uma bola de neve. E a soja, ela é o começo de tudo, se a gente for olhar friamente. Ela é o começo da fonte de proteína, pelo farelo. No mundo global, ela é a fonte do óleo vegetal, mais barato hoje que temos é o óleo de soja. Então é assim que começa o ciclo da vida no mundo, é através da soja. E tomara que tudo dê certo, porque a gente está olhando o tempo está muito benéfico, né? Bem parelho.
abençoado aqui para o Sudeste, está chovendo bem, né? Choveu bem no Mato Grosso, continua chovendo, né? A gente recebe relatórios, imagens do Moacir Guarnieri e tal, com chuvas, então está muito que bem. Agora vamos olhar o nosso concorrente. Por que os americanos estão diminuindo a produção de soja se para nós é tão benéfico? Por que não é benéfico para eles? Estão preferindo colocar mais milho na terra? Porque eles têm uma safra só, é evidente. Essa é a boa pergunta, João. Isso é bom hoje, um dia do trabalho, a gente esclarecer isso aí. Os Estados Unidos, João, ele tem uma área agrícola ali no meio oeste americano, que é o dito cinturão do milho e da soja, cinturão americano, onde que é dominado por soja e milho. E esse cinturão, que é plantado soja e milho, ele tem 74 milhões de hectares de área agricultável. 74 milhões de hectares de área agricultável. Eles abriram tudo, não tem área nova, esse é o limite deles. E o que acontece, João? Quando eles estão, como nesse último ano aí, com a soja que chegou aí a trabalhar momentos aí até abaixo de $9, e de muito tempo a $9, $9,5 lá em Chicago, agora ela está trabalhando acima dos 10, indo para os 10,5, com olho para 11, mas eles tiveram aí nesse ano, aí, nesses últimos tempos, o milho, todo ele acima de $4, e você lembra aí que há pouco tempo atrás o milho trabalhou até acima de $5, então ele trabalhou sempre acima de 4, que é uma posição base de 4,20 é o custo de produção americano, como a posição base de produção da soja é $10,20, e automaticamente o milho sempre trabalhando acima do custo de produção e sobrando margem. E o produtor americano, ele tem como lastro, como base de produção, ele gosta de produzir milho. Ele é produtor natural de milho. E esse ano, como o milho está dando margem maior, e também com a guerra comercial, nós temos que levar em consideração, a guerra comercial ela tem um efeito maior em cima da soja, porque a China importa soja americana, exporta soja brasileira, que são os dois maiores produtores e exportadores, e ao passo do milho, os americanos são os maiores exportadores mundiais de milho, mas eles não dependem da China. E aí o produtor americano olha para isso, porque quem que é o maior comprador de milho americano? Em primeiro lugar é o México. O México é o maior importador, deve importar umas 25 milhões de toneladas de milho americano. Daí já vem o Japão, perto de 15 milhões de toneladas. Então, Japão e México, 40 milhões. E daí já pegamos a Coreia do Sul também, outro tradicional parceiro comercial americano, 12, 13 milhões. Então, já vai para mais de 50 milhões de toneladas nesses três compradores. Além de ter que eles vendem milho aí para a Espanha, vendem milho para a Colômbia, para outros países do mundo em geral. Mas esses três principais são o lastro. E o produtor americano vê isso. É por isso que ele se decidiu nessa safra ir para plantar um pouco mais de milho, que tem um mercado garantido e não tem a dependência de ter que vender para a China, e ao mesmo tempo a margem operacional de lucratividade do milho está sendo maior do que da soja. E como eles têm um limite de área, é bem provável que eles vão plantar aí, no caso do milho, 39 milhões e pouco de hectares, e 33 milhões e pouco de soja, que vai andar lá perto dos 74 milhões de hectares de área total, 73 por aí. Geralmente nunca plantam total a área disponível, porque sempre tem uma área ou outra ali no meio oeste americano, que ela está em pousio aí naquele dito programa ambiental, que o produtor pode deixar parte das áreas em proteção ambiental, e ele recebe um seguro, ele recebe um subsídio para isso, e nesse programa oficial aí de preservação de área de pousio. E automaticamente a área é limitada, por isso que eles estão, para plantar mais milho, tem que reduzir soja, essa é a regra lá, João. Isso aí é benéfico para nós. Agora, então, vamos olhar agora o nosso milho. Então, o milho, você deu aí um spoiler, né, uma manchete de que o milho está dando R$20 a mais nesta safra. Vai continuar dando esse diferencial? Olha, João, quando eu chegar no pico da safra, que confirmar uma safra que é bem possível de 100 milhões de toneladas, em Mato Grosso 50 milhões, é possível que o mercado do milho possa cair até uns R$5 a mais, mas mesmo assim, eu acho que a média das cotações desse ano em relação ao ano passado, e o ano passado
as cotações no Mato Grosso, elas giraram muito tempo aí na faixa de R$40, abaixo de R$40, R$35, R$38. Agora eles vão trabalhar de 48 a 50, R$52, R$55. É por isso que eu acredito numa média de uns R$15 melhor que o ano passado. E boa parte dos produtores que souberem aproveitar dos momentos de cavalinho encilhado, eles vão fazer médias de R$20 a mais que o ano passado no milho. E acredito que o produtor, no geral, ele vai trabalhar o milho com lucratividade, sim, porque o custo de produção, no geral, ele vai ficar bem abaixo do que é o valor que o mercado está comercializando agora, antecipado, e como ele também deve comercializar lá na frente, né? No Porto aí eu acredito que talvez no pico da oferta nós vamos estar com milho perto de R$65, ali no Porto, 66. O mercado nas últimas semanas sempre trabalhou perto de 70, 69, 71. Ainda tem espaço para cair um pouco mais no pico da oferta da colheita da safrinha no Porto, mas depois o mercado se acomoda e quando for lá na frente ele recupera fôlego e é por isso que eu acredito no milho rentável produtor e acredito no milho global rentável em 2026 também. É por isso que tem que se preparar para a nova safrinha, João, porque esse crescimento que a produção americana pode dar aí em função do aumento de área é um crescimento possível de 20 milhões, 22 milhões de toneladas, pensando com otimismo, né, João? E aí os americanos vão colher perto de 400 milhões, 405 milhões de toneladas, mas esses 22 milhões de toneladas não serão suficientes para cobrir o déficit que nós já estamos tendo nesse ano de 2025, que é um déficit de 26 milhões de toneladas entre a produção mundial e o consumo mundial. E o ano que vem o consumo mundial vai continuar crescendo, e deve crescer no caso do milho também aí, 30, 40 milhões de toneladas em relação a esse ano. Então eu acredito num 2026 também com déficit mundial de milho e consumo crescente de estoque, né, demanda de estoque, e isso dá condição para o produtor brasileiro da nova safrinha também se preparar para ser uma safrinha rentável. E se o clima, que nem você comentou, ele está caminhando para nós termos aí uma safra de verão dentro da normalidade, se tiver a chuva dentro da normalidade, vai ter plantio de safrinha ali no final de janeiro, fevereiro, na janela, condição de uma nova safrinha boa. É por isso que o produtor tem que se preparar antes, né? É aquela velha história, nós estamos sempre agora pensando numa Olimpíada, né? A Olimpíada dos negócios, da soja, do milho, e para a Olimpíada, para a gente sempre continuar ganhando medalhas, sempre tem que treinar antes, ou tem que se preparar antes, porque na hora da colheita, na hora da negociação do grão lá na frente, a gente já tem que estar tudo pronto e aproveitar, né, João? Relação de troca de fertilizante pelo grão, relação de troca de defensivos pelos grãos, isso que faz com que o produtor se mantenha no campo com rentabilidade, porque a moeda nossa, nós temos que alertar o produtor. Em 2026 será ano eleitoral, João. O que esperar do dólar? O dólar vai ser uma incógnita, porque certamente o governo não vai conseguir administrar a economia. Eles nunca conseguiram administrar a economia efetivamente, né? Esse governo aí, todos os anteriores, sempre eles chegaram perto das eleições seguintes, estavam indo à bancarrota, né? E dólar sempre é o produto mais nervoso. E aí o produtor não pode estar deixando de comprar, de estar necessitando comprar insumo na hora da boca, lá na frente, em pleno momento de dólar alto. Momento de dólar alto é momento de a gente estar vendendo a produção e não de estar comprando insumo. Muito bem, grande Wlamir Brandalize, mais uma vez, né? Eu fico, sempre tirando o chapéu para você, porque sua cabeça, né, é abrangente, é muito legal a sua análise. Assim, resumindo o que o Wlamir já disse, por favor, ficar sempre, nós vamos reeditar essa fala do Wlamir, vamos impulsionar para você olhar, recortar, gravar, botar no arquivo, né? Vamos lá saber se ele está falando a verdade. Mas, enfim, é uma análise muito legal em termos de projeção, o que nós temos. Qual é a conclusão? Que vamos, se Deus quiser, com as chuvas aí, como disse o Wlamir, nós vamos fazer uma safra boa, vamos ter lucro, uma lucratividade razoável na soja e uma boa lucratividade no milho. Então, se prepare para a safrinha. Porém, fica uma dúvida
não é uma dúvida, é uma outra abertura, que fica nos cultivos alternativos à safrinha, né? Temos que falar do sorgo, né? Temos que falar do amendoim, temos que falar do gergelim, né? Temos que falar do próprio trigo, que tem seus... E arroz e feijão, que são culturas alternativas a quem está acostumado a fazer soja e milho tão somente. Então, arroz, feijão, trigo, amendoim, gergelim, tudo isso nós vamos deixar, e o sorgo também, nós vamos deixar para a edição de amanhã, sexta-feira, não percam, o mercado vai rodar, de novo aquela lembrança, você vai se situar no mercado através lá do clube, enquanto que a orientação do que você vai fazer, soja e milho ou um cultivo alternativo, amanhã, com o meu amigo Dom Vlamir Brandalize. Combinado assim, Vlamir? Combinado, João Batista. E hoje temos que dar os parabéns aí ao nosso trabalhador do campo, nosso agricultor, e vamos estender o parabéns para o Dia do Trabalho e a nossa equipe atrás dos bastidores, que trabalham muito, são muito trabalhadores, merecem esse parabéns aí do Dia do Trabalho. Nós não merecemos também? Parabéns para nós. E você também, aí que é o batalhador, o trabalhador do produtor brasileiro, o homem do cabelo, o homem do cabelo branco da lancha, que puxa a fila do produtor brasileiro. Puxado pelo grande Vlamir Brandalize, meu amigo. Branda, obrigado aí, até amanhã. Vamos então analisar a sexta-feira, como é que vai ser com o mercado de meia boca e os cultivos alternativos. Será que vai ser mais lucrativo que o milho? Boa pergunta para amanhã, hein? Vamos em frente. É isso aí, João Batista. Até amanhã. Amanhã, dia completo. Esperamos vocês amanhã. Não só arroz, feijão, sorgo, o amendoim aí que voltando a exportar, todos os produtos além do gergelim, né, que está implantando. Amanhã falamos sobre isso aí. Até amanhã. Tá bom. E a nossa edição segue. Vamos em frente. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Agora vamos falar de café, o bom momento da cafeicultura brasileira, acima de $4 a libra peso. Nessa edição especial, o nosso especialista em café, Bruno Labes, está mandando para a gente e vai divulgar agora um comentário, uma análise sobre esse bom momento da cafeicultura. Claro que nós temos que olhar a questão das travas no mercado de futuros, nos derivativos, fazer puts para segurar esse bom preço. O Bruno Labes confirma isso? Vamos ouvir. Bruno Labes, é com você. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. 1º de maio, Dia do Trabalhador. E a demanda do café não cai? Tenho escutado muito esse tipo de pergunta para mim. E, pessoal, independente se o café vai ou não romper seus preços históricos em bolsa, uma coisa é fato. Fato é, indústria nacional e internacional ainda não repassaram toda a alta para os seus produtos físicos, produtos de gôndola. Acredite ou não, ainda falta um bom percentual para a indústria chegar nos preços de gôndola comparado ao que o café subiu na bolsa. Quando tudo isso não for repassado, pessoal, qualquer notícia que saia, e eu vejo várias por aí, de que a demanda do café não está caindo, na minha opinião, é meramente ilustrativa dentro de um cenário inadequado para tal conclusão. Por quê? Basta vocês notarem, e eu sigo alertando para isso. Muito cuidado em achar que o consumidor vai pagar muito mais caro pelo café simplesmente porque ele gosta muito de café. Ele pode pagar caro sim, mas ele tende a diminuir o consumo, substituir ou baixar o seu consumo diário. Quer um esclarecimento sobre isso? Conhece alguém de alguma indústria? Então pergunte para ele como que está as vendas mensais do início do ano até aqui. E vai ficar fácil você entender o que eu quero dizer com isso. Tá joia? Fica a reflexão, um bom feriado para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. 1º de maio, Dia do Trabalhador, está sendo bem remunerado no campo, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo um apagão de mão de obra, tem pessoas que se dão por satisfeitas de receber o auxílio do Bolsa Família e aí fogem do trabalho. Estamos tendo um apagão de mão de obra no Brasil,
no campo, de norte a sul do país, nos chegam reclamações sobre esse apagão. Falta os trabalhadores, ou trabalhadores desistem de seguir o que foi combinado. A produtora símbolo do Distrito Federal, Dona Marisa Stuani, está passando pelo mesmo problema. Sérgio Braga conversou com Dona Marisa e ela vai contar para vocês as suas dificuldades com esse apagão de mão de obra no dia do trabalho, no dia do trabalhador. Ouça a entrevista do Sérgio com Dona Marisa. Bom, nós vamos agora ao entorno do Distrito Federal, região de Brasília, para conversar com ninguém mais, ninguém menos, pelo contrário, com muito respeito, orgulho, que a gente vai conversar agora com a Dona Marisa Stuani, que é um símbolo na agricultura, principalmente da força da mulher no campo, mas que hoje vai ser a pessoa com quem a gente vai conversar e homenagear todos os produtores rurais pelo Dia do Trabalho. Dona Marisa, prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito obrigada. Prazer é meu. Bom, eu pergunto exatamente com relação ao Dia do Trabalho. Dia do Trabalho, o produtor, aquele que tira leite, aquele que tem que acompanhar a safra, ele também folga, ele viaja, ele aproveita o dia, não faz nada nesse dia ou não, doutora? Não, agricultor é muito difícil ter folga, né? O agricultor de grão ainda ele tem uma, assim, é mais maleável, né? Mas quem lida com animais, ele não tem essa folga, né? Porque leite tem que tirar 3 vezes ao dia, pelo menos 2 vezes ao dia tem que tirar, né? Quem tem criação de porcos e galinha tem que alimentar. Quem tem ovos tem que recolher, alimentar as galinhas, né? Então, e a sorte agora que está chovendo, então não precisa ligar pivô, né? Mas quando está seco, a gente liga pivô qualquer dia da semana, não tem feriado, não tem domingo, não tem nada, e liga mais à noite, né? Que é o horário mais barato. Bom, com relação a essa questão do trabalho, né? A gente sempre conversa, sua família toda envolvida, seus filhos, netos, né? Envolvidos aí na Fazenda Canadá, na produção, né? Transmitindo todo o teu conhecimento para esses descendentes, né? Que serão seus sucessores, né? Ainda está difícil, mão de obra no campo, contratar funcionários. Como está essa situação, dona Marisa? Está ficando cada vez mais difícil, inclusive a gente acha que vai ter um apagão de mão de obra muito próximo, sabe? Inclusive temos uma fazenda aqui perto que está dando aulas para vaqueiro, tratorista, tudo, ele tipo uma escola mesmo, sabe? Ele está pegando as pessoas e ensinando elas a trabalharem para a nossa região não ficar sem mão de obra especializada, porque gado não é qualquer um que lida com gado, né? O gado é um aprendizado que os filhos aprendiam com os pais desde criança, indo para o curral cedo, curar o gado, vacinar e tudo. Agora não tem mais isso, sabe? Infelizmente, as crianças estão perdendo o vínculo com o gado, depois tem que aprender já adulto, né? E muitos não vai mais para essa área, não quer mais saber, vai para outras áreas e vai ficando muito desfalcado. Bom, a pergunta é exatamente nesse sentido, né? A senhora falou que tem uma escola, está tendo um curso, né, para poder preparar essas pessoas que vão para o campo. Está tendo busca, está tendo procura, está tendo aluno ou não? Tá tendo, graças a Deus, tem bastante aluno, viu? Bastante mesmo. Bom, agora, quando a gente fala da indústria a céu aberto, né? Parece até um chavão, né? Parece um clichê, como a gente fala, né? De que está sujeito a intempéries, né? Ao clima, chove um ano bem, outro não, mais tem problema com o clima do que a normalidade. A senhora tem enfrentado, a senhora tem notado que está tendo uma mudança muito grande nesse sentido? A safra não dá para poder contar exatamente como contava anteriormente, né? Que o período certo de chuva ia chegar, período em que a água ia escassear, também estava marcadinho praticamente na folhinha, né, no calendário. Está mudando muito, dona Marisa? Mudou demais mesmo. Eu falo que nós estamos vivendo na era do medo. Você planta milho, você tem medo de seca, medo de tempestade, medo de granizo, medo de tudo, sabe? O agricultor é o ser de mais fé, porque a gente ora dia e noite
com tanto medo do clima. O clima está totalmente fora de controle. E diante disso, o produtor ele fica à mercê também dessa situação toda, né? Tem que plantar, não sabe se vai germinar, se não germinar, tem que fazer o replantio, é prejuízo, é uma tensão permanente, né? Fora essa questão, se for precisar de crédito, é mais complicado ainda, não, dona Marisa? É um estresse terrível, sabe? Um estresse terrível. Eu não sei até quando que nós, produtores, vamos suportar essa situação. Bom, de qualquer forma, a Fazenda Canadá, ela trabalha com hortifrutis, né? A senhora semeia, tem soja, tem milho, tem beterraba, tem batata, cenoura. A senhora tem Tomate, uma linha completa também, né? Todos os produtos, né? Por dizer assim. Mas tudo isso dá trabalho, né, dona Marisa? e ocupa muita mão de obra, porque tudo é manual, né? Só o plantio da cenoura, beterraba é de máquina, mas depois para colher, quebrar elas tudo na mão, né? E assim, ocupa muita mão de obra, né? Adubação. Ou seja, o dia a dia, né, a lida no campo não é simples, não, né? Todo mundo fala aqui, chega nos supermercados, nas grandes capitais, né? Todo mundo fala lá, reclama talvez a qualidade daquela fruta, daquele legume, daquele hortifruti não está adequado, não sabe exatamente o que dá de trabalho do outro lado, e principalmente quando tem perda da safra, né? Falta Pessoal, consciência, será, do consumidor ou isso é normal? eu acho assim que eles são exigentes demais, que é um padrão. Tomate tem que ser tudo igualzinho, cenoura tudo igualzinho, beterraba tudo igualzinha, sabe? Mudou um pouco o padrão, já baixa o preço para o produtor, né? E, meu Deus, olha, é muito complicado, sabe? Muito complicado mesmo. Estão muito exigentes, mas eu acredito que vai chegar um tempo que ninguém vai ficar com essas exigências mais, porque vai ser muito difícil produzir, porque a Bahia, olha, a Bahia está sem água até nos poços artesianos, né? Bahia produz muito tomate, muita cebola. E aí vai vir da onde, né? Porque no sul do país tem a época certa de plantio por causa do frio, né? Então, se continuar essa exigência extrema, vai chegar uma hora que eles vão ser obrigados a aceitar qualquer coisa. E não só isso, né? O clima, até mesmo no Rio Grande do Sul, está implacável, né? 5 safras ali praticamente perdidas em algumas regiões. Quando falta água, vem água em excesso, né? Na região da senhora aí, pelo menos tem um regime um pouquinho mais maleável do clima, né? Mas a senhora está falando que não, né? Agora é época do quê? Tomate está sendo colhido, vem o que logo na sequência, dona Marisa? Agora, esse ano eu não tenho HF, eu só tenho grãos. Eu plantei milho doce, colhi, agora plantei sorgo. Ele nem soltou a panícula ainda, né? Esse ano eu não tenho. HF, né? Não tem HF. Mas o tomate ainda do Centro-Oeste ainda não está no ponto de colheita. Só algumas pessoas que foram corajosos e plantaram bem cedo, porque a mosca branca ela ataca demais o tomate do cedo, né? Então, às vezes até produz, mas não é de boa qualidade. Agora, dona Marisa, entrando, lógico, nesse assunto, a senhora está fazendo um balanço do que está acontecendo na região da senhora. Lógico, o HF dá muito mais trabalho, a gente sabe disso, não encontra preço. A senhora já relatou, inclusive, quando a senhora estava colhendo beterraba, né, que inclusive não tinha a referência do próprio CPE nesse sentido. Grão, sorgo tem sido uma alternativa viável. Qual que é o grande comprometimento do produtor e produtora como a senhora, no caso de optar, falar, eu vou para os grãos nessa safra, nesse ano, porque do outro lado o HF está dando trabalho e não tem tido a remuneração adequada. Só tem que tomar uma decisão muito séria, né? Muito, é muito complicado, sabe? Porque realmente o sorgo é para descansar mesmo a cabeça, sabe? Descansar o corpo um pouco, né? Porque depois vem milho doce de novo atrás, né? Então, a gente teve muito problema com o preço ano passado, tá? Praticamente todos os produtores de HF descapitalizados com o HF,
que os preços derreteram, né? Cebola derreteu. A única coisa que manteve preço foi o alho. O resto, tudo praticamente perdido, né? Cenoura perdida. Cenoura estava R$ 5 a caixa. O pessoal cobra R$ 5 para colher uma caixa de cenoura, né? Então, como que você vai colher? Né? Beterraba chegou a 50 centavos o quilo. Aí, imagine, né? Não tem... Ninguém vai colher beterraba com um preço desse. Então, o que acontece? Passa o trator e passa a grade, porque não vale a pena. Fica só com prejuízo. Bom, infelizmente, né, isso está acontecendo. É lamentável, porque vai faltar lá na ponta, os preços vão disparar, vão acusar mais uma vez o produtor, ele sempre vai ser o responsável pelos preços em alta, né, nas gôndolas, nas feiras, né? Mas ninguém vê o lado de quem está aí do seu lado, né, dona Marisa? Ninguém tem essa sensibilidade, né? Quando não ataca, né, o ataque vem de quem a gente menos espera, né? Aquele que deveria dar apoio, né? Exatamente. Muitos conhecidos, né, falam assim, porque vocês estão ficando ricos às custas da gente e tal, né? Mas não, ninguém está ficando rico. Você, quando paga todos os custos, você fica feliz, né? Pagar os custos, né, as contas, pelo menos isso, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Até o relógio tem que dar corda, ou colocar uma bateria nova, enfim, né? Dona Marisa, qual que é o recado que a senhora deixa para todos os produtores que estão nos acompanhando hoje? É lógico, grande parte consegue dar uma folga, ter um momento com a família, semana mais curta, né? Qual o recado que a senhora deixa para todos esses produtores Brasil afora em relação ao Dia do Trabalho e confiança em relação ao futuro? Pois é até difícil dar um recado, sabe? Porque a população está tão empobrecida, né? Que você produz um produto bom, mas a ponta não tem dinheiro para comprar, né? Não é que a pessoa não quer comer tomate, beterraba, cenoura, frutas. A pessoa realmente não tem dinheiro para comprar, né? A gente tem que plantar menos e fazer muita conta agora, porque não dá mais para ir plantando tudo que dá vontade, porque realmente a situação está muito difícil, né? O agricultor nunca vai desistir, ele sempre vai insistir, porque nós somos uns guerreiros, né? A gente faz isso por amor, não é nem fazendo conta, vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, porque se a gente fizer conta direitinho, a gente nem planta, né? Mas que todo mundo pense bem para não perder sua propriedade, né? Que plante com parcimônia, né? Com cuidado, para não se envolver em mais problema do que estamos enfrentando, né? Mas aí teremos grandes problemas ainda este ano, viu? Infelizmente, né? Infelizmente. Dona Marisa Stuani, falando conosco direto do Distrito Federal, né? Produtora, referência, né? A senhora tem, assim, muito conhecida, a senhora tem um nome muito respeitado no agronegócio, né? Na produção de HF, na produção de alimentos, né? O que é mais importante, produção de alimentos. Em nome da senhora, a gente quer homenagear aqui, eu, pelo menos, João Batista Olive, toda a equipe, todos os produtores Brasil afora, nesse Dia do Trabalho. Bom dia do trabalho para a senhora e que a senhora tenha muita fé, saúde, né? E longa vida para poder acompanhar tudo isso que a gente vai acompanhar pela frente, para que seja uma fase de muito sucesso e pelo menos um pouco mais tranquila. É o que a gente deseja, dona Marisa. Verdade, a gente tem que ter esperança, né? Senão, não vai. É isso aí. Como é que é? Foco, fé e muita terra para poder arar, plantar, colher, comercializar e alimentar esse mundo afora. Muito obrigado, dona Marisa. Até uma próxima para a senhora, viu? Obrigadão pela participação. Bom feriado para vocês. Para nós todos. Obrigado. Bom, João Batista, volto com você aí no estúdio. Muito bem, vamos falar de tecnologia agora. Vamos falar sobre inteligência artificial, a IA. Esse é o símbolo da inteligência artificial que está presente no campo. O Fred Olive foi conversar com o CEO da empresa Sol RZK, o senhor Rodrigo Oliveira, sobre a aplicação da inteligência artificial no campo. É um desenvolvimento da solução Sol Águia
desenvolvida por essa empresa, a Sol RZK. Veja o avanço da inteligência artificial, essa tecnologia aplicada no campo. Ouça aí. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Estou em São Paulo, hoje participando do lançamento de uma inteligência artificial para o agronegócio. A gente quer levar a inteligência para trabalhar para o produtor rural, para melhorar de fato a eficiência, né? A gente, desde o começo da Sol, busca por isso, busca por pegar a tecnologia que existe e levar na prática. Como é que no dia a dia do produtor a gente melhora? Como é que no dia a dia do produtor a gente usa esse monte de dado que a gente capta já com a conectividade para gerar produtividade? E a gente pegou a inteligência artificial que está aí super em voga, criou agents para ler todo esse monte de dado e direcionar caminhos dentro da produção. Qual é o nível do produtor rural que hoje vocês estão querendo atingir com essa ferramenta? A gente quer pegar o produtor rural que quer buscar, que já sabe, né, entende que a tecnologia pode ser um vetor de produtividade, mas que ainda não tem todo o time, toda a estrutura para fazer isso acontecer. Muito do que a gente vê do pessoal que tira benefício da tecnologia é o pessoal que tem um time, tem um centro de operações, tem todo aquele monte de coisa funcionando. Ele consegue pegar esse monte de dados e botar para funcionar. A gente quer pegar como se criar esse COA virtual e botar na mão do produtor que não tem ainda a capacidade de criar, de ter esse COA, de ter isso no seu dia a dia. Com esse objetivo de aumentar o nível de eficiência, lá na frente, o que a gente está buscando em termos de aumento de produtividade? A gente quer levar um produtor, a gente estava estudando e vendo que um produtor pequeno, vai ali até 500 hectares, ele tem um custo por hectare de produção custo por saca de 140, 130, 140 reais por saca de soja. A gente vê que o próximo nível ali, o cara acima de 500 hectares, ele já está ali num custo de 100 reais. Então veja, você conseguir levar um produtor de 140 reais por saca para 100 reais por saca, ele não está indo para o melhor possível, mas ele já tem um salto absurdo na sua lucratividade. A gente está buscando, então, popularizar e levar todo mundo mais perto do que é a norma do mercado. Legal. Para quem está interessado, está nos acompanhando aqui nessa entrevista, como fazer parte dessa evolução e adquirir essa ferramenta? A turma que já está com a Sol, que já é cliente, busca o seu consultor, entre em contato. Todo cliente Sol já pode entrar, já pode pegar, já pode começar a usar a nossa inteligência dentro do pacote que já é assinante. Para quem não é, o caminho mais fácil é no nosso site, solrzk.com.br. Entrar ali a partir dos nossos canais, a gente fazer contato que a gente vai ligar, a gente vai engajar e vai trazer a turma para essa transformação. Legal. Obrigado ao Rodrigo pelas informações. Você que está nos acompanhando aqui no canal Tempo e Dinheiro, nós temos também no site um release e muito mais informação sobre essa nova plataforma Sol Águia, que vai auxiliar o produtor a ser mais eficiente através da inteligência artificial, tá certo? E a gente traz mais informações nas próximas edições. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Agora, a nossa terceira matéria especial, nesse dia especial, 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador, onde o Sérgio Braga vai falar agora sobre os aposentados que estão sendo vítimas da fraude do INSS. O Sérgio conversou com a advogada Vera Lacerda, especializada em casos da Previdência, uma advogada que acompanha os problemas da Previdência, e nesse instante a Vera Lacerda vai contar das consequências, dos prejuízos e também ensinar como você que é aposentado, pode checar se você não está sendo vítima de fraude sem saber, né? Esse é o desconto, esse é o problema dessa fraude do INSS. Preste atenção, as notícias da mídia estão muito focadas para os aposentados das cidades, dos urbanos, e no campo. Como tem muito desconhecimento no campo, certamente a fraude campeou entre os aposentados trabalhadores rurais. Essa é o enfoque do Sérgio Braga com a advogada Vera Lacerda. Ouça aí. Bom, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, tem muitos avanços, Brasil afora, sem dúvida nenhuma, a legislação trabalhista está aí, né, com seus benefícios, suas obrigações, seus direitos para o trabalhador há muitos anos, mas é lógico que, infelizmente, João Batista Olive e todos que nos acompanham nessa edição especial,
surgem escândalos como esse que nós vimos aí dos descontos dos aposentados, também dos pensionistas, né, que num primeiro momento a cifra bate os 6 bilhões 300 milhões de reais descontados irregularmente. Nós vamos retomar hoje o contato com a doutora Vera Lacerda, advogada especialista em Previdência, que atua há muitos anos, já esteve conosco em outras ocasiões. Doutora Vera Lacerda, primeiro, muito bom dia do trabalho. E, lógico, vamos falar, infelizmente, dessa mazela que é a questão da criminalidade que atua nos bastidores aí com dados, né, sigilosos, meu, seu, de muita gente Brasil afora, não? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria dar um abraço aí a todos os trabalhadores do Brasil. Eu tenho um orgulho da minha área, né, de Previdência Social, que é uma área que a gente luta pelo direito dos trabalhadores e depois de muitos anos de trabalho, eles chegam o dia da sua aposentadoria, que é uma coisa tão gratificante, né? Então, meu abraço a todos os trabalhadores, sejam eles em qualquer função na sociedade, porque todas elas são muito importantes para todos nós. Bom, e a comemoração fica à parte, é lógico que é uma obrigação anual, todos os anos a gente tem essas comemorações, né? Mas infelizmente esse ano com um escândalo a mais, né? Como que a pessoa, aposentado, o pensionista, pode identificar que foi vítima desse esquema criminoso no INSS, doutora? Então, Braga, é importante que todo aposentado, eu vou dar uma dica para o trabalhador, uma coisinha para o trabalhador que é importante, que é o seguinte: quem está trabalhando, dá sempre uma olhada no INSS e nas suas contribuições, né? É muito fácil, você tem a senha do meu INSS, você entra no aplicativo e aí você puxa ali as suas contribuições da empresa. Não custa nada você ver se está depositando, se está tudo certinho. Isso você pode fazer também no seu fundo de garantia, né? Você tem hoje também aplicativo na Caixa, você pode ver se está sendo depositado direitinho. E o aposentado, o que ele vai fazer? O aposentado vai no histórico de crédito. O que é esse histórico de crédito? É o valor que o INSS repassa da sua aposentadoria. Então, ali tem os seus empréstimos consignados, desconto de imposto de renda e tem as fraudes que são dessas associações que elas cobram um valor que você não contratou com elas, né? Foi passado o cadastro para a associação entra no INSS fazendo o pedido e é descontado do seu salário. Esse cadastro não é sigiloso, doutora? Como é que essas pessoas, essas associações têm acesso a tantas informações assim, né? Quer dizer que está todo mundo sujeito, não tem mais sigilo de nada aqui no Brasil, é isso? Então, o Braga, e o impressionante, né? Nós temos a lei que protege, né? Hoje no banco, se eu for pedir alguma coisa, eles estão lá falando, olha, a lei de proteção aos dados, então isso está sendo totalmente desconhecido e burlado dentro da própria autarquia, né? Porque a associação faz lá um convênio com o INSS e o INSS está repassando essas informações. Isso a gente tem hoje até dentro dos processos, entendeu? Eu ando indignada e ando gravando aí nas redes sociais dizendo que isso está acontecendo, fraude com os próprios clientes, que eles baixam o processo inteiro, integral, manda para o cliente e cobram uma taxa para poder ser liberado, entendeu? Então, o que precisa fazer, né? Essas situações estão dentro das autarquias e dentro dos fóruns. Então, nós que somos da justiça, que trabalhamos, operadores do direito, e vocês que nos entregam o direito, precisa se fazer alguma coisa, porque está muito banalizado, né? Hoje os clientes, para assinar um contrato, para tudo, ficam com medo, e com razão, eu dou razão, porque hoje eles estão sendo atacados de qualquer jeito. Avalie você, que a gente dá entrada numa aposentadoria, antes de eu saber que o meu cliente está aposentado, e o cliente ele já recebe várias ligações para oferecer empréstimo consignado. Infelizmente, isso tem acontecido e há muito tempo, não é de agora, não, doutora. Desde quando isso vem acontecendo e só agora que estourou com essa cifra bilionária? Olha, saiu uma matéria e nós temos dados aí de que desde 1994 já tinha esses descontos
de associação, e aí tem em 2017, tem em 2014, 2022, 2023 e agora, né? Então, é longa data. Por isso que é importante que todos os aposentados e pensionistas puxem o histórico de crédito anterior a esse escândalo agora, que precisa se calcular todo esse valor tem que ser corrigido para o aposentado e ainda cabe dano moral. Agora, como recuperar? Aí é o que eu pergunto, eu devo procurar minha associação, devo procurar meu advogado de confiança? O que fazer, doutora? Olha, Braga, não precisa se dirigir aos postos da Previdência Social e nem precisa querer cancelar, que no próprio aplicativo do INSS é possível, porque isso já foi feito. Então, o que eu aconselho? Que vocês procurem os advogados que vocês deram entrada no benefício. Agora, aqueles que não deram entrada através de advogado, né, que foi um procurador, enfim, ou ele mesmo, colham essas informações e procurem um advogado de sua confiança, né? Lembrando-se que advogado é igual médico. Se entrou na frente, conversou, não pegou confiança, vá procurar um que você se sinta seguro, né? Hoje o mercado tem muitos profissionais muito bons, né? Então você tem essa liberdade hoje de escolher, mas escolha aquele que você confia. Bom, e o INSS, diante dessa situação, né, todos praticamente se calaram, né, disseram que vão dar um jeito, vão, né, bloquear os empréstimos, essas contribuições, entre aspas, né, e lógico, que já falaram que cada caso vai ser analisado individualmente. Dúvidas, ligue para o 135, ligue ou mande mensagens para o INSS. Isso não funciona dessa forma, né? Para milhares, talvez milhões aí de aposentados, pensionistas que tiveram esse desvio, né, de recursos, não, doutora? Sim, Braga, e a quantidade é imensa, né? Muita gente. E o INSS, quando ele diz que ele vai olhar individualmente cada caso, é muito simples. Eles não têm todos os dados? Esses dados não estão fáceis? Ele puxa o nome lá, João da Silva, pega tudo do João da Silva, por quê? O que precisa calcular? É porque os valores são diferentes. Então, quem está com essa cobrança de 3 anos, é evidente que em cada ano houve um reajuste. Então, é puxar a conta de cada um e ver quanto custa, entendeu? Agora, essa situação, tem que olhar cada caso a cada... Não, cada caso não. Foi todo mundo lesado. Não tem que olhar cada caso. Você tem que olhar o que foi descontado e pagar. Essa é que é a história, entendeu? E pagar com juros e correção monetária. Porque esse valor faltou para o aposentado. Ele podia ter comprado uma fruta, um remédio, e não fez. Entendeu? Então, isso que precisa ver. O dano que você fez para aquele aposentado que deixou de receber. Quer dizer, ele já paga os empréstimos horríveis, que é um monte de empréstimo, e ainda ser lesado numa associação a qual ele não pediu para fazer parte, e outra, uma associação que não tinha contrapartida de nada. Né? Porque eles oferecem, porque você tem compra de remédio mais barato, mas onde está escrito isso? Aonde esse aposentado recebeu? Que eu saiba, uma associação séria, ela vai te dar uma carteirinha, né? Então você vai nesse dentista aqui, você vai ter um desconto, você vai nessa farmácia, naquele supermercado, aí você está falando de uma associação que você está tendo uma contrapartida. Agora, uma associação que só tem o nome, tira o seu dinheiro e tudo bem, isso para mim é roubo, né? Não só isso, né? Muitas associações, né, ficaram milionárias, receberam recursos milionários durante esse período, não tem a contrapartida, mas o mais interessante é que muita gente sequer fez essa associação, se filiou, seja lá o que for, a essas mesmas entidades, essas associações, né? Houve fraude, até mesmo falsificação de documentos, isso é crime, não, doutora? Sim, aí tem crime na área... eu entendo que tenha crime tenha na área criminal, né? Falsidade ideológica. Eu entendo que tem na civil, que seria o dano moral, e contra o INSS mesmo, que é para essa situação de cobrança. Porque, veja, o INSS e a associação é que tem o contrato para o desconto, entendeu? Então, você tem aí essas duas situações que vai ter que pagar, vai ter que devolver. Entendeu? Porque, na realidade, o INSS desconta do benefício e repassa para a associação.
entendeu? E elas que ficaram milionárias. Tanto é verdade que se você vê a quantidade de bens que foram apreendidos, né? E tem mais, não tem que ficar esperando saber o que vai fazer com esses bens, não. Vender joia, vender carro, entendeu? Vender patrimônio, avião. Não, tem que pegar o dinheiro e pagar a população. A população não pode ficar à mercê de ainda ser leiloado esse patrimônio que foi apreendido para poder receber. Agora só faltava essa, né? E o que vai acontecer exatamente, né? Que para poder restituir esses valores, talvez aqueles que levaram ou surrupiaram esses mesmos valores não vão devolver, né? E quem vai ter que cobrir esse rombo, doutora? INSS? De que forma isso pode acontecer? Tudo indica que isso vai acontecer, né? Então, Braga, é aquela história. A lesão houve, né? Eles tiraram o dinheiro da população, o INSS que retirou e repassou, entendeu? Então, a associação não podendo suprir, o INSS vai ter que suprir, e depois o INSS que entre aí atrás da associação para ver ressarcido aquele valor. A única coisa que eu sei é que quem não pode ficar no prejuízo é o aposentado. Esse nós temos que proteger de todos os lados, com as armas que podemos, que a única é entrar com essa ação, porque o INSS devolver através do próprio benefício, isso vai virar uma celeuma muito grande. Eles estão aí fazendo... Tem um grupo, né, dentro do INSS, aí, do Ministério, que está tentando ver com o INSS também como vai ser feito esse repasse. Mas, por experiência de outras coisas que a gente tem aí, que acontecem nas autarquias, eu queria muito acreditar que isso fosse feito de forma rápida, mas acredito que não. Um duro golpe sobre quem contribui, o aposentado, esse escândalo, né? Mas será que isso põe um peso a mais? Lógico que coloca, né? Aquele chamado rombo da Previdência que todo mundo fala, é deficitária. Seria uma crise muito séria sobre os recursos da Previdência nesse momento? Será que pode ocorrer alguma coisa mais séria, grave na tua avaliação? Como cidadã também, doutora? Então, Braga, é lógico que eu, como operadora do direito previdenciário, eu preciso admitir que hoje a gente tem uma situação de uma pirâmide invertida, né? Pela situação que estamos hoje. O que acontece? Os jovens, eles não têm mais esperança em se aposentar. E cada escândalo que acontece é um desserviço. É um desserviço dessa previdência pública, porque os jovens ficam com medo. Então, o que eles vão pensar? Pô, eu ainda vou contribuir, não vou receber o que eu tenho direito e ainda vou ser lesado. Então, ele empurra esses jovens para uma previdência privada. E nós temos uma outra situação no país. Cada dia, os casais estão tendo menos filho de 1 a 0, né? Isso vai mexer, com certeza, na Previdência Social, a gente precisa admitir. Agora, daí a dizer que existe aquele rombo, que toda vez que vamos julgar algum tipo de ação que vai beneficiar todos os aposentados, dizer que não tem, que vai quebrar, que vai falir, isso não é verdade, né? Existe, sim, uma preocupação, tanto é que no outro governo foi feita uma mudança na legislação, que é necessária, porque a gente tem que mexer na legislação para não colapsar, que esse é o problema, a gente não pode colapsar. E entender que para gerir a Previdência Social e o Ministério da Previdência Social e o INSS precisam ser pessoas de carreira, né? Além de ter um funcionário público, porque o ministro não deixa de ser um funcionário público, além de você ter um funcionário público que entenda disso, precisa ter uma força multidisciplinar para olhar tudo isso. Por exemplo, nós estamos com uma quantidade imensa de auxílio-doença, doença ocupacional, né? Acidente de qualquer natureza, que são benefícios que custam para o INSS. Evidente que tem muita gente que tem direito também e não vai nunca atrás e esse dinheiro também fica. Então, é essa balança que precisa ser encarada com seriedade para a gente ter uma previdência pública digna para o trabalhador brasileiro.
Para finalizar, né, diante dessa situação toda, uma conclusão, né, que o judiciário vai ser atolado com inúmeras ações, talvez o julgamento dessas mesmas ações seja protelado por anos, né? Isso pode acontecer também, não, doutora? Para finalizar contigo. Sim, ainda tem isso, né, Braga? Porque a gente tem um grande peso aí na justiça com relação aos auxílios-doença. Nós temos uma quantidade muito grande de processos de auxílio-doença que já é uma carga grande para a justiça. Agora você avalie pelo número de aposentados que foram lesionados, ter tudo isso dentro do Poder Judiciário. Realmente vai ter que ser uma força-tarefa, né, para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. E eu queria aproveitar aqui, já que você falou que é o último tom aqui, eu queria falar uma coisa, um grande avanço e acho que uma vitória dos trabalhadores no Brasil, que é a nova lei que entrou em vigor, que vai cuidar do trabalhador com relação à saúde mental. A saúde mental, Braga, hoje é a coisa mais séria que nós temos nas empresas. E aqui eu faço o seguinte análise, não só empresa de metalurgia, de banco, hospitalar, é geral. A quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda e de IPIs, né, de segurança do trabalho com relação mental é muito grande. Então, hoje a gente tem essa lei, é novinha, entrou agora em vigor, e aí as empresas vão se preocupar com isso, elas vão precisar ter dentro delas uma área que vai cuidar dessa saúde mental do trabalhador. Isso é uma grande vitória e eu torço para que realmente as empresas encarem isso com seriedade, porque nós precisamos salvar os trabalhadores do Brasil com relação a doenças psíquicas. A saúde mental, infelizmente, né, é um grande problema, né? Relatávamos agora recentemente, para poder finalizar, doutora, problema, né, do trabalhador lá do Rio Grande do Sul, que enfrentou problemas climáticos, perdeu safras, 4, 5 safras, né? E está com uma saúde mental assim, muito abalada, né? E não só o produtor gaúcho, mas todos, né, Brasil afora, nos mais variados setores, no agronegócio, na cidade, no campo. É uma atenção e uma atenção especial que esse trabalhador deve ter. Doutora, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Deixo o convite para que retome e retorne conosco em outras ocasiões. Tá. Eu queria deixar um abraço especial para toda a população do agronegócio, né? E tanto os pequenos produtores e os grandes produtores que estão aí na linha de frente para trazer alimento para a gente. Então, eu queria deixar esse abraço especial para o agronegócio geral, tá bom? E estou aqui à disposição, Braga. Obrigado. Bom feriado aí. Obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. João Batista Olive, de volta com você. E o nosso destaque especial é com o produtor rural, Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, onde ele faz um vídeo especial aqui para nós, no Tempo e Dinheiro, falando da necessidade de nós termos informações livres para nós gerenciarmos as nossas decisões e os nossos futuros. Veja esse vídeo espetacular, mais um vídeo espetacular do ex-ministro Antônio Cabreira. Com vocês. O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo e usamos para a nossa agricultura cerca de 65 milhões de hectares. Com esses 65 milhões de hectares, somos, para citar alguns exemplos, o maior exportador de açúcar, de laranja, de soja, de milho, de algodão e de tantos outros produtos. Agora, você sabia que nos últimos 40 anos, cerca de 1 milhão de famílias receberam lotes nos assentamentos rurais, cuja área total fica acima de 80 milhões de hectares? Sim, a área que já foi utilizada para a reforma agrária ultrapassa a área cultivada do país. Pior é que em reservas indígenas hoje já temos mais de 118 milhões de hectares, uma área que é praticamente o dobro da área cultivada no Brasil. Isso equivale a um território que supera a soma das áreas de 5 países europeus: França, Espanha, Suíça, Portugal e Áustria. Nenhum outro país terá sucesso se não souber gerenciar as informações que ele tem. E a realidade é que as políticas indigenistas e fundiárias não são mais uma questão de terras. Terras, os assentados e os indígenas já têm demais. O que falta
é liberdade para explorar essas terras. Hoje, a maioria absoluta dos assentados não tem títulos de propriedade das suas áreas e os indígenas são proibidos de explorarem as suas terras. Esse é o verdadeiro problema. Qualquer outro discurso é populismo para continuar mantendo o cabresto da dependência do Estado para esses brasileiros. Vamos falar agora de pecuária, dia especial também para analisarmos os rumos da pecuária brasileira por quem entende. Olá a todos, boa tarde. A nossa equipe de levantamento tem acompanhado que o mercado de animais para abate apresenta cotações pressionadas. A nossa percepção é de que a oferta de animais está limitada e observamos também que o interesse por compra está controlado. Alguns frigoríficos apresentam recuo nos preços ofertados, outros já saíram das compras devido ao alongamento de escalas, ou seja, parte da sua programação de abate já está completa. E os pecuaristas seguem resistindo aos valores menores ofertados. Aqui no estado de São Paulo, o indicador CPE-Exalc apresenta nessa parcial de abril até o dia 29 avanço de 0,13%. Já no mercado da carne com osso, no atacado da Grande São Paulo, a parcial do mês de abril até o dia 29 apresenta valorização de 3,6% na carcaça casada. Agora, comentando um pouquinho sobre o mercado de reposição, a nossa equipe tem acompanhado que esse mercado está aquecido, tanto na oferta quanto na demanda. Temos acompanhado preços firmes nas diversas regiões acompanhadas pelo CPEA. Desejamos a todos ótimas negociações. Muito bem, essa foi a edição especial deste 1º de maio, quinta-feira. Amanhã, claro, estaremos novamente acompanhando e trazendo uma outra edição exclusiva para você, meu amigo do Clube do Tempo e Dinheiro e também do Tempo e Dinheiro aqui do YouTube. E olha, lembrando, hein, nesse instante a Bolsa está andando, então você quer conferir os preços? Entre lá no nosso Clube dos assinantes do Tempo e Dinheiro. Seja você um assinante e seja você o produtor rural muito bem informado. Você tem os preços ao vivo agora lá no nosso clube. Seja assinante, entre nesse grupo fechado de WhatsApp voltado para produtores rurais especiais aqui, amigos do Tempo e Dinheiro. Então, entrando no clube, você vira assinante e passa a receber as informações em tempo real de 15 editorias. Hein? Eu quero notícias específicas de pecuária. Pois não, eu quero notícias de grãos. Pois não, temos 15, inclusive política. Temos 15 editorias à sua disposição. Quer experimentar? Olha o telefone aí na tela, 199-9813-2915. 199-98-2915. 7 dias grátis para você experimentar e eu tenho certeza que você vai entrar e não vai sair mais, porque é uma quantidade fantástica de informação focada naquilo que te interessa, na economia rural, na economia do agro, no tempo e no dinheiro. Combinado assim? Muito bem, a gente espera vocês lá. Se você mandar uma mensagem, a dona Léa da Luz vai te receber muito bem. E depois você vai receber também os recortes dessa edição especial para você analisar, assistir em outro momento ou repassar para quem você tiver interesse. Então, meus amigos, aí está todos os 7 canais que nos retransmitem, as 7 plataformas que nos retransmitem. Então, eu agradeço muito o apoio que vocês dão aqui ao Tempo e Dinheiro, contamos com vocês e a gente deseja um bom dia, uma boa tarde, o Dia do Trabalhador para vocês também. Então, vamos em frente. Amanhã, nova edição do Tempo e Dinheiro, aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas plataformas. Obrigado pela atenção, viva o Brasil e vamos em frente.